Olá! Vou esperar um bocadinho para ver quem mais entra. Aguardar. Bem-vindos! Olá! Boa noite. Boa noite! Então, estamos eu aqui, a Silvana, a Suzana, para a gente intermediar esse assunto, né, da live de hoje, A que é primeira live, justamente nossa isso, é a primeira primeira live, live que a gente está fazendo em parceria é verdade. e justamente para promover novos autores, também para trazer temas aqui para debate, né? Temas relacionados à literatura. E então hoje é a nossa estreia. E o tema, E como poderão ter visto, é romance histórico, romance de época e romance medieval. E algumas e dos assuntos, das questões aqui que serão colocadas é quais são as diferenças entre esses géneros e vamos tentar criar aqui uma, uma discussão interessante com as nossas convidadas, não é? isso até para combinar com o tema, eu botei até uma blusinha aqui com os babadinhos, não sei se dá para ver, com os bordados, que é tudo de época, né? Então, para a gente ir entrando no clima. Ah, eu E também daqui trouxe a algumas coisitas. Ó, isto é para a Lígia, é medieval, tem todos os apetrechos, olha, maravilha. isso, bem no clima. Bem no clima, e falta o mais importante, não é? Uma espadinha. Estamos todos aqui a fazer o. É, então, para tornar esse debate mais rico, não é, e mais atrativo, nós temos duas convidadas, duas escritoras, Exato, uma que escreve romances de época e a outra romance medieval. exato, uma medieval. Vamos convidar quem primeiro? Talvez ler a biografia. Vamos apresentar. Pronto, você apresenta a Lígia e eu apresento a Ari. Com certeza, então. Quem começa primeiro? Você, Certo. anfitriã. Obrigada. Então, vamos aqui falar daqui a pouco com a Lígia Dantas. A Lígia Dantas inventa histórias desde criança. Bastava ler um livro para imaginar a sua própria versão. Como uma autêntica libriana, já se aventurou em diversos géneros, entre eles o infanto-juvenil, o jovem adulto e o conto. Sua primeira grande realização foi receber a premiação do livro O Val do Aventureiro, o Menino Sumido e a Onça Feroz, pela Lei Murilo Mendes de Incentivo à Cultura em 2013. Só em 2020, em plena pandemia, se dedicou a escrever o seu género favorito, para a leitura, o romance. Foram 3 livros do género romance contemporâneo publicados no último ano. Mas não há nada mais romântico do que o romance de época. Com ousadia, Lígia aventurou-se no romance medieval e está na fase final de edição do primeiro livro de uma série no subgénero e será lançado em breve. Então vamos falar com a Lígia. Vamos aqui convidar a Lígia. Olá! Olá! Olá, boa noite. Boa noite! Prazer! Prazer dividir a tela com você. Ai, pois é, nossa, amei o convite, estou super empolgada. Espero não ficar muito nervosa. Oh, é mal geral, então. Eu estou nervosa. Há bocado estava a sentir o coração na boca antes de entrar, assim, aqui, assim. Mas é o que a gente tem, é o que eu estava falando. Olha, faz de conta que estamos sentados na cozinha da casa da Suzana. Ela está Ótimo, servindo um chazinho para gente e a gente vai tricotar. ótima ideia. Só que o assunto é sério. O Exato, o assunto é de qualidade. com certeza, é verdade.
De Então, muita ainda não. dedicação nossa, né? isso. Aí começa pra gente, começa aí falando sobre os teus livros. O que você escreveu até agora? Então, eu já transitei por vários gêneros, né? O meu primeiro livro foi até um infanto-juvenil. Ele ganhou um prêmio, foi publicado pela Lei de Incentivo à Cultura de Juiz de Fora, né? Que é a minha cidade natal. E foi 2013. E aí, nesse meio tempo, assim, depois desse livro, eu escrevi vários contos, escrevi um romance fantasia adolescente. E depois, quando eu me mudei, que eu fui morar em Governador Valadares um tempo, porque meu esposo é concursado lá, eu conheci duas outras escritoras e a gente escreveu um tiquilite juntas, e que publicamos em 2020, 2019, na verdade. E aí, ano passado, pandemia, né? Eu consegui escrever 3 romances contemporâneos, assim, para poder desanuviar a cabeça, né? Acho Nossa, que todo mundo fez alguma rendeu bem. coisa para poder conseguir sobreviver, né? E foi super bacana. E aí comecei a me apaixonar pela leitura de romances de época. Ai, gente, eu tenho umas amigas que escrevem maravilhosamente bem romances de época, que é a Karina Hyde, a Tatiane Mareto. E aí eu fui ficando assim, apaixonada pelo gênero. E me lembrando de quando eu era adolescente, dos romances de época medieval que eu lia, daqueles romances de banca da Harlequin, né? Eu que eu já nem sei quais eram os nomes, os títulos dos livros que eu li naquela época, mas eu fui, gente, eu preciso de ler um romance medieval. Aí comecei a buscar filme, buscar livro e tal, e aí me veio a vontade louca de escrever nesse gênero. E então, desde já deve ter uns 2, 3 meses que eu tô. Já terminei a escrita, aliás, agora ela vai passar, o livro vai passar por uma editora, por uma especialista para fazer, né, todo o trabalho com o livro. E a capa também saiu hoje, então tô super já na fase final, assim, né, para o lançamento dele. Mas vai ser uma série, vão ser 3 livros. E o segundo já tá Ai, falando na minha cabeça. Eu não paro, os personagens estão loucos aqui já. que legal, mas Ansiosa. segura aí um Ela não pouquinho, fala. né? Segura aí um pouquinho, daqui a pouco você vai falar mais. E, Suzana, vamos chamar a nossa segunda convidada. Vamos. Queres fazer primeiro Ah, a leitura da biografia dela? sim, a Área Amorim. Uhum. Então vá. Chamo já? Sim, pode falar. Quer que eu leia? Então vá. Vamos aqui ler a Uhum. biografia da Ária Morim. A Ária Morim nasceu em 1989 numa família cearense. Ainda criança, construiu uma relação estreita com o livro, a leitura e a escrita e transformou-os mais tarde em objetos de estudo na graduação em biblioteca. Ai, está difícil. Biblioteconomia. Isto é difícil. Pela Universidade Federal do Ceará e no mestrado em História pela Universidade Estadual do Ceará. Vamos então chamar aqui a Ari. Ela tem que explicar o que é biblioteconomia, que eu não sei. É um nome bem comprido. Aí deve ter outro nome, né? Em Portugal. Boa Olá! noite! Olá! Olá! Meu povo, como vocês são chiques. Eu tava aqui, Ma- vale, meu Deus do céu. Só tô aqui perdida aqui, viu? Vocês me encontraram onde, hein? Vocês Olha, tudo chique aí, tudo chique nada, porque aqui Nada. também, ó, eu tô aqui pertinho de você, que eu tô aqui do Nordeste. Então, isso aqui foi só para impressionar, só para entrar no clima das rendas, dos bordados, das roupas chiques, do seu romance, que não chega nem aos pés. Mas e Ai, aí, gente, Ari? maravilha. Olha, seja bem-vinda aqui. A gente vai tricotar um pouquinho essa noite. Mas para começar, você fala um pouquinho do que você já escreveu até agora. Certo. É,
na verdade, A Viúva Cabral, né, que é o meu livro que saiu pré-venda, né, que eu lancei financiamento coletivo, que está aí quase na mão dos leitores. Ele é meu primeiro romance. Eu nunca tinha escrito romance, na verdade, eu sempre escrevi textos mais curtos, sempre gostei de escrever contos, escrevia aí crônicas, né? Eu gosto muito de escrever contos, mas eu tinha uma história na minha cabeça, né? Eu sempre digo que a Viúva Cabral, ela me intimou, né? Ela me intimou a contar a história dela. Ela não saía da minha mente e até que eu me convenci de que eu precisava contar aquela história, né? O Assis Brasil sempre fala que a gente precisa ter a honestidade quando uma história chega pra gente, a gente perguntar se somos nós que devemos escrever aquela história, né? E quando a Viúva Cabral, quando a Amália Cabral me intimou a contar a história dela, eu fiquei assim, meu Deus, será que eu consigo? Será que eu dou conta, né? E aí, no final de 2019, eu fiz uma espécie de voto, né? Que em 2020 eu ia me dedicar à escrita. Porque, assim, essa identidade enquanto escritora, a minha identidade enquanto escritora, ela é bem recente. Eu cresci com a escrita, eu era a menina das cartas, a menina dos diários, a menina que escrevia. Mas essa ideia de me tornar escritora, de me dedicar à escrita, é uma ideia recente. Né? Eu não sei se com a maturidade a gente vai, sei lá, entendendo que a gente pode fazer algumas coisas, né? Que às vezes a gente cresce, né, lendo ali grandes autores, a gente cresce lendo clássicos e a gente se compara. Pelo menos eu olhava, meu Deus, né? Eu li um Dostoiévski, jamais vou conseguir escrever como esse homem. Eu li uma Jane Austen, meu Deus do céu, jamais, né? E aí, quando eu comecei a estudar sobre escrita, eu comecei a desconstruir algumas coisas. E eu disse, não, eu acho que eu consigo sim, né? Porque nós nunca vamos ser o outro, né? Nós vamos escrever, nós vamos criar uma identidade própria e aí a gente vai se revestindo dessa autoridade na identidade, né? Que a gente vai construindo enquanto escritora. E aí, então, eu decidi escrever A Viúva Cabral. Então, ele é o meu primeiro romance. Eu já estou no segundo, né? Já estou me dedicando ao segundo. Tô esperando o meu ele chegar. Tô esperando o meu chegar. Já. Gente, hoje eu recebi todo lindo diagramadozinho, né? E aí você fica numa ansiedade, né? Se os leitores ficam, a gente também fica, porque a gente quer saber o que as pessoas acham, né? A gente quer saber. Claro. E aí já ele tá chegando. Já ele tá chegando. Mas é isso, gente. A Viúva Cabral é meu primeiro romance. Eu nunca tinha escrito um romance, eu sempre escrevi textos curtos. E também é recente, inclusive, submeter ao público aquilo que eu escrevo. Também é uma coisa recente. E é isso. Bom, então agora a gente vai começar a sabatina. Vamos jogar aí o assunto e para vocês duas debater e até esclarecer um pouco também, né, para o pessoal que está ouvindo, como são essas diferenças, né? Suzana, vê aí a primeira pergunta. Quais são as diferenças básicas entre estes géneros ou subgéneros? Quem começa? Pode começar. Pode. Então, vamos falar primeiro do romance histórico, né? Sim. O romance histórico, ele pode ou não ter uma história de amor, né? Eu acho que isso é uma coisa importante de se marcar, né? E ele tem como peso principal a situação histórica real, né? Assim, de algo que aconteceu mesmo. O ponto de partida para a construção, é um fato histórico de verdade e também ao longo da história, né? E pode ter até personagens que não são históricos, mas eles têm que ter uma relação com algum personagem histórico, ou ele pode ser afetado por aquele momento histórico, né? Então, esse é o romance histórico, né? Se a gente pensar agora no romance de época,
que ele veio a partir dos romances de banca lá atrás, né? Há uns anos atrás que a gente lia. Esse romance de época, ele é dos séculos passados até 1950, que é considerado assim. E você quer falar desse? E eu falo do Não, medieval? pode ir falando. E aí o ponto principal, em geral, é uma história de amor, né? Tem uma história de amor envolvida dos personagens principais, né? Do romance de época. E vai ter um casal que vai lutar para poder conseguir ficar junto, né? Passar por coisas, por obstáculos que atrapalham a sua felicidade. A protagonista, em geral, uma mulher, né? E ela é à frente do seu tempo, né? Ela não é aquela mulher de antigamente, ela é uma personagem à frente do seu tempo. Mas tem a questão da ambientação, da cultura, que tem que ter como era na época, né? Tem que ser bem ambientado, bem embasado na época, né? E se você coloca um ano, por exemplo, 1121, o que estava acontecendo naquele lugar lá na Inglaterra em 1121, né? Quem era o rei, o que estava acontecendo, né? Então, isso é importante. Em geral, os romances de época se passam ou no período da regência, ou no período da era vitoriana, na Inglaterra, tem essas, né, os mais comuns, né, que não necessariamente sem determinar tem que ser exatamente eles, né? o ano, né? Sem Em ser geral, tão, até tão preciso, coloca. né? Sim. Não, Mas eu acho não legal tem quando necessidade coloca. de ser tão preciso, né? Não tem. Mas eu gosto. É. Eu sou muito curiosa com coisas históricas, assim, Mas quando o aparece seu é fatos mais reais, eu adoro. o seu estilo de escrita, esse seu Então, livro medieval, ele é mais histórico ou é mais ele é puxado para ele é de mais época, puxado para o romance de época. mais para Ele é no época? período medieval ali, né? O ano que se passa é 1444, que é o ano que começa a história. Então, o período medieval vai até 1453 ali na queda de Constantinopla. Então, tá no período medieval. Mas tem muito fato histórico. No final da Guerra dos 100 Anos, com o início da Guerra das Rosas, tem as intrigas palacianas, tem o rei, a rainha, todo um contexto assim histórico. Mas que não necessariamente tem que ser assim. Mas geralmente os que eu tenho lido, muitos têm essa contextualização de uma certa forma. Mas tem umas características que são mais fortes, né, no romance medieval. Além dos castelos, né, das batalhas. As Mas mocinhas. as mocinhas que também são à frente do seu tempo, né, podem ser até guerreiras, né. No caso, a minha não é guerreira, mas pode ser, né. As buscas por poder, as buscas por terras. Isso, muito, muito, Castelos. muito bem. Isso é Aham. muito importante, assim, muito, muito do romance medieval, assim. E os mocinhos também, né, gente? Os mocinhos, eles são guerreiros, né? São aqueles caras fortes e tal, tem toda uma Bonitões. imaginação com isso, armadura, espada, né? Mas eles não são aqueles machistas, né? Assim, eles admiram a mocinha, né? Admiram a coragem dela, né? Admiram né? Tudo que ela é, né? E aí faz essa marcação da diferença até do que era antigamente para o que a gente quer ler, né? Que é importante, né? Mas uma coisa assim, que a gente sempre lê falando sobre os romances de época, o romance medieval, é que eles têm que ter um final feliz, né? Não sei se sempre tem que ter, mas é o que se propaga e eu gosto também. Então, né, assim, pra mim tudo bem. O final feliz. É o que o público normalmente procura nesses. É a satisfação que dá para a leitora, né? Que geralmente é mulher, né? Romance de época e medieval é mulher, né? O histórico não, né? Mas a mulher procura, né? O final feliz do romance e tal, né? E é legal. Então, Ari, agora a bola está com você.
Eu acho que as grandes diferenças entre um romance histórico, romance de época, eu vou começar pelo romance medieval, porque assim, ele não tem a problemática que eu acho que o romance histórico, o romance de época, ele tem uma linha muito tênue ali, sabe? Que passa. O romance medieval, ele vai ter, né? Os castelos, ele, obviamente, ele vai estar, né, dentro daquela linha histórica, daquele espaço histórico ali, Daquele né? período. Entre Aham. o século V e o século XV, então ele vai estar, o enredo deve estar concentrado nessa Uhum. linha histórica, nesse espaço histórico, né? Ele vai ter os castelos, ele vai ter as batalhas, ele vai ter traição, ele vai ter luta por território, ele vai ter essas características, esses elementos esses elementos eles são próprios do romance medieval, né? Então tem Uhum. que ter, tipo assim, Sim, tem que ter. Se não verdade. tiver, é esquisito, tem que É, ter, o né? leitor não gosta e tal. É. Isso, exatamente, né? O romance histórico, ele tem ele é sempre datado. Ele tem uma preocupação com as datas e eventos históricos, né? Então, ele sempre vai tratar de algum momento histórico da história da humanidade. Seja uma guerra, seja, enfim, ele vai ter uma data, né? Uhum. Inclusive, o próprio livro pode dizer claramente qual é essa data. Só que, por exemplo, quando eu estou escrevendo e eu estou escrevendo um enredo que se passa na Primeira Guerra Mundial, eu não preciso necessariamente dizer qual é a data, não tem que estar escrito. Mas quando eu falo que é na Primeira Guerra Mundial, Já as dá, pessoas né? já se orientam, né? Uhum. Então, o romance histórico, ele tem uma preocupação com essas datas e ele tem uma preocupação com o fato histórico, que é a coisa que é real. Ele pode ter ali os personagens, ele vai mesclar, pode mesclar personagens reais com personagens fictícios, né? O enredo em si, né? Aquele fio, né? Que vai do início ao fim. Ele pode ser fictício, né? Pode estar costurado ali a realidade, mas a sensação que você tem num romance histórico é que se você tirar o contexto histórico, os fatos históricos, não sobra romance, É, não sobra livro. Vou sim. dar um exemplo fantástico. E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. E o Vento Levou é um romance histórico fantástico. Olha, me arrepio todinho. Lindo, maravilhoso, maravilhoso. Se passa no período da Guerra da Secessão. E uma Uhum. coisa muito interessante é que no romance histórico é muito comum que o fato histórico ele seja o pontapé da história. E é exatamente isso que o Vento Levou faz, né? Ele já começa, ele começa ali com um ambiente em que está se discutindo a possibilidade ou não da Guerra Civil dos Estados Unidos e de repente a guerra estoura. Uhum. E, gente, é uma lapa de livro desse tamanho. Eu não sei se vocês já leram, mas vale muito a pena. Eu aprendi muito de escrita, sobre escrita, lendo E o Vento Levou. E é uma lapa de livro desse tamanho. Na verdade, se eu não me engano, tem uma edição que são duas partes. Uhum. E aí, a guerra passa é o antes da guerra, o durante a guerra e o pós-guerra. Então, assim, tirou a guerra dos Estados, tirou a guerra civil da história, acabou o romance. Não Então, faz sentido, né? Sim. o romance histórico, ele O está fato histórico interfere nos interfere, personagens, não é? interfere. Interfere na história. Certo? Uhum. Então o romance histórico, ele tem isso, né? E ele tem um romance, gente. Assim, o romance, ele tem que estar ali, né? Tipo, pode não ser aquele romancezinho que a gente vê no romance de época, né? Já, por exemplo, se for uma ficção histórica, o romance, né, o casalzinho, pode ser uma coisa secundária, não é núcleo, assim, não é uma coisa que faça tanta diferença. Mas o romance histórico está ali, né? O romance, mesmo que seja baldeado, né? Como a gente não vê no romance de época, mas ele está ali. Então, a grande questão do romance histórico ele é datado, ele se preocupa com os fatos históricos, os personagens podem ou não ser reais, misturados a fictícios,
Mas se você tirar o fato histórico ou os fatos históricos que estão ali, não tem romance, não tem livro. O romance de época, ele é, né? Obviamente, ele está dentro de um espaço histórico. Você escolhe um cenário histórico para ele. Ele é um romance de época, então ele se passa no passado, e em algum momento do passado você faz um recorte, né, da história. Mas ele é um pano de fundo. Ele não está preocupado com datar, em falar fatos históricos importantes. Ele não está preocupado com isso. O que é que o romance de época tem? Ele fala sobre modos e costumes, comportamentos, mentalidade daquela sociedade que está ali. Normalmente, o comportamento da mulher, o papel do homem dentro daquela sociedade, porque normalmente se passa ali, era vitoriana, né, o período regencial, se passam, os mais comuns, né, se passam ali, são romances londrinos, então tem todo um pano de fundo ali que fala sobre comportamentos. São os comportamentos, o mais forte do romance de época são os comportamentos, a mentalidade daquela sociedade, né? E aí, isso é o mais forte. Então, ele não está preocupado com datar, ele não está... E sobre o final, normalmente é um final, e aí de todos esses romances, não é nem necessariamente um final feliz. É bom que tenha, é legal, as pessoas esperam isso, né? Mas é um final favorável. Por exemplo, não sei se vocês já leram Morro dos Ventos Uivantes, né? O Morro dos Ventos Uivantes, da Anne Pompeu, uma tragédia acontece no meio do livro. No meio do livro, assim, quase no meio, acontece uma tragédia, né? E aí é um final favorável, porque na verdade a gente queria um outro final. A gente normalmente espera o finalzinho do casalzinho, né? E assim, vale, gente, eu aqui, né, falando mas pelo amor de Deus, ó. O Morro dos Ventos Uivantes não é spoiler, porque é um clássico, né? Então, analisando bem, o Morro dos Ventos Uivantes não tem aquele finalzinho feliz que a gente vê ali, né, na Gillian Quinn, que a gente vê, não tem. Inclusive, é um romance extremamente visceral, assim, você fica o tempo todo à flor da pele, né? Então, tem que ter um final razoável, favorável, né? Que deixe o leitor, assim, satisfeito. Mas, obviamente, normalmente é um final feliz, né? Normalmente é um final feliz. Então, assim, eu não sei se ficou claro, né? Quais são as diferenças. Um romance de época, Ariana, pode ter fatos históricos? Pode. Mas o núcleo da história não é isso. Se você tirar esses fatos históricos, você ainda vai ter uma história, um romance, né? Um enredo consistente. Então, já no romance histórico, não. Se você tira essas coisas, faz muita, muita, muita diferença. Em alguns casos, nem tem. Por exemplo, se você tirar a Guerra da Secessão do E o Vento Levou, não fica nada. Então, eu acho que... Eu não sei se ficou claro para quem está ouvindo, né? Mas eu acho que as diferenças são basicamente essas, assim. Uhum. Tá, bom. Eu achei que ficou claro. Ainda mais porque a gente também fez uma pesquisa, olha, fez uma pesquisa sobre o assunto para ver se vocês fizeram a lição de casa direitinho e a gente conferiu aqui, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, meninas, como é que se dá a pesquisa de cada género e como é que foi a vossa pesquisa? Quem quer ir primeiro? Como é que vocês pesquisaram? Exato. Como é que foi a pesquisa de vocês para construir o livro de vocês? Exato. O livro de romance medieval e o livro romance de época. Vamos começar então agora pela Ari? Vamos. Bom, primeiro é importante eu dizer que o meu romance de época, ele não se passa em Londres, né? Essa era na verdade, o meu desejo inicial. Eu queria escrever um romance de época, porque eu sou apaixonada por romance de época, mas eu queria escrever um romance de época que se passasse em terras cearenses,
né? Então, que se passasse na minha terra. Uhum. Então, como foi que eu fiz a minha pesquisa? Primeiro, eu usei, né, a minha memória afetiva, né? A primeira coisa que eu fiz foi usar a minha memória afetiva. E isso é importante dizer, porque quando eu comecei a escrever A Viúva Cabral, na verdade, não quando eu comecei a escrever A Viúva Cabral, mas quando eu comecei a pensar sobre escrever a história, o romance de época, por mais que eu já tivesse lido vários livros que se passavam em Londres, eu percebia que eu não tinha algo consistente que me desse segurança na hora de escrever, porque eu estava falando de um contexto que, por mais que eu tivesse lido muitas coisas, eu não tinha domínio. É como se não fizesse realmente parte de mim. Então, aí eu juntei, não, é porque eu quero escrever um romance de época que se passa na minha terra. Então, a primeira Ô, coisa que eu Ari, fiz. olha, desculpa, deixa eu te interromper só um minutinho. É porque você falando aí, eu estou trazendo tudo para mim, porque eu também já terminei de escrever um romance de época, inclusive o lançamento vai ser agora dia 15, que se passa aqui onde eu estou morando já há 28 anos, que é em Pernambuco. E é o que você falou também, tem tudo a ver, então a gente tem que procurar escrever sobre aquilo que a gente tem um certo domínio, que tem um certo conhecimento, que a gente tem proximidade, não é? E principalmente, eu gostei muito da sua presença hoje aqui, porque é uma coisa que a gente tem que difundir, que a literatura regional também. Então, Sim. a gente cansa de ver romances de época passados em Londres, muita gente escrevendo livros passados fora, que acontecem fora, histórias fora do Brasil. Então, eu acho muito importante a gente ter essa consciência, não é? De valorizar também a nossa história, o nosso passado e de se inserir nesse contexto. Não só. Então, nós somos mulheres e nós somos nordestinas. E não é pouco peso, não, que a gente carrega. Pronto, pode continuar. Desculpa a interrupção. Então, mas é isso mesmo, Rosângela. Assim, claro, nada contra quem escreve em contextos londrinos, eu acho que é super válido, nada contra, né? Isso foi uma decisão minha, enquanto escritora, de escrever uma história que se passasse na minha terra. E aí, o que que acontecia? O que que aconteceu? A minha primeira pesquisa, ela, na verdade, foi chafurdar ali na minha memória pessoal, né? Na minha relação com a minha terra. E aí eu percebi na minha escrita que eu sabia muito, né, sobre a minha terra, mais no sentido sentimental mesmo. E então a minha primeira pesquisa, ela foi, eu sempre digo que a nossa história, ela tem muito poder, muito poder. Se você sentar para escrever um texto, um livro sobre a sua história, e eu não estou falando só da sua história individual, estou falando também da sua história coletiva, você vai ver o quanto você tem poder de escrita, assim. Então, eu escrevi primeiro baseado nessa minha relação com a minha cidade, né, com a minha história. E aí, eu já tinha alguns elementos que eu sabia que eu queria que estivesse no enredo, então eu comecei a pesquisar esses elementos separadamente. Eu pesquisava onde? Livros de crônicas sobre a minha história, porque os cronistas, eles são muito fortes, porque eles estão... Primeiro, a crônica, ela é datada, então eu sempre procurei crônicas que estivessem dentro do período que eu queria, né? O meu romance, ele se passa no período da Belle Époque, que foi um período que eu encontrei, né? Porque eu queria que conversasse com os elementos dos romances de época londrinos. Então, eu encontrei dentro da história do Brasil, né? E também, e obviamente, na história de Fortaleza, um período na história que conseguisse conversar com isso. E aí a Belle Époque veio como esse período, porque foi um momento em que o Brasil se meteu, né? Queria ser uma Europa, né? E aí eles tentavam imitar, a gente tentava imitar
modos e costumes e moda e tudo da Europa, né? Então, principalmente ali França, Inglaterra, né? Principalmente a França. E aí eu disse, opa, esse período aqui dá para eu trabalhar. E aí eu fui pesquisar sobre a Belle Époque no Brasil, e aí eu pesquisava sobre isso, pesquisei sobre os grupos, os movimentos culturais e literários que surgiram no Ceará nessa época. Então, o grupo, né, por exemplo, o grupo A Padaria Espiritual foi um grupo, foi um desses grupos. Eu inseri eles, eu os inseri no enredo, né? Então, eu fui pesquisando coisas muito pontuais, porque, como voltando para a minha fala anterior, o romance de época ele não está preocupado nessas datações ou em trazer fatos históricos, mas a gente pode se inspirar neles. Então, eu fui pegando algumas coisas, mas o núcleo em si, né, o enredo é a história da Amália, né? Então, eu fui pegando. Então, eu pegava livros de crônicas, eu usei muito livros do João Nogueira, eu peguei livros que falavam desse movimento cultural, literário específico, porque eles também acabavam tratando do contexto histórico da época. Eu peguei periódicos da época, e isso é muito bom e muito importante. Eu não sei no caso do medieval, né? Porque não dá, né? É complicado. Mas, assim, para quem vai trabalhar romance de época, e assim. E eu tô falando não só para pegar o fato em si, mas para se inspirar, né? Para pegar um fato que ocorreu em determinada época, ali no período, e dizer, opa, eu posso trazer isso daqui como algo fictício, uma situação fictícia para o livro, né? Então, eu sempre peguei também muitos periódicos. Até anotei aqui também as dicas, viu? Eu gostei dessa de pesquisar em crônicas da época. Sim. Vou usar isso. Olha, tão incrível. O livro que eu mais usei, do cronista João Nogueira, ele tem um capítulo que é sobre nomes de rua. E aí, como eram os nomes de rua antigamente, nos determinados períodos, e os nomes de ruas atuais. Então, usei vários nomes de ruas, e as pessoas, quando leem, elas se identificam, elas conseguem se orientar dentro principalmente as pessoas que moram aqui, né? Óbvio, conseguem se orientar dentro do contexto da história, e isso mexe com o emocional das pessoas. Outra coisa que eu fiz foi pesquisar em blogs daqui da minha cidade, porque muitos falam de fatos históricos assim da cidade, da cidade ao longo dos anos, né? Ao longo dos séculos. E aí eu usei muito como mesmo para trazer algo fictício mesmo, como inspiração, eu fiz isso. E o restante, gente, foi mesmo da minha própria experiência com a minha cidade, e também, óbvio, foquei no enredo, né? Mas eu usei basicamente essas fontes. E aí eu tenho uma dica de livro aqui também, sobre títulos, né, de nobrezas em todo canto, né? No mundo. Eu não sei, talvez vocês até já conheçam, é um livro, eu não estou lembrando aqui o nome, eu vou deixar depois para vocês o título do livro, mas é até da editora Draco. Ele trata de todos os títulos de todo lugar do mundo, todo buraco aí do planeta, os títulos de nobreza. E foi nesse livro, por exemplo, que eu descobri que no Brasil a gente não teve título de Lord e Lady, né? Então, historicamente, ficaria errado eu colocar chamar, né, os personagens de Lord e de Lady. Mas eu tomei a liberdade, né, porque eu tinha que substituir por senhor e senhora, e ficou esteticamente feio. Ficou feio, assim, o primeiro momento eu mudei, mas aí ficou feio, aí eu voltei para Lord e Lady, e aí eu só podia usar com o sobrenome ou com o nome completo, eu não podia usar com o primeiro nome, porque fica historicamente errado. E aí não dava para usar só com sobrenome, porque eu tenho irmãs o tempo todo juntas, eu tenho primos o tempo todo juntos, e aí eu confundi o leitor, porque eu ia ter que usar sempre o mesmo. E aí eu tomei a difícil decisão. Agora para você como historiadora, isso ficou fácil, né, de identificar, não é? Assim, ficou pouco. Tu não tem noção do que é do conflito, porque assim,
às vezes eu me pego, como historiadora, eu me pego numas noias assim, meu Deus, não vou colocar isso, porque vai ficar errado, historicamente está errado, né? Vou perder a minha carteirinha de historiadora. Aí até que eu lembro Mas que eu entra a sou ficção ficcionista. aí, mas entra a ficção no meio. Mas exatamente, até que eu lembro, né, que eu sou ficcionista e eu tenho essa liberdade, né? E em nenhum momento eu disse que o meu livro é um livro de história, é uma É ficção. isso. Uhum. Eu me utilizo de algumas coisas né, dos fatos históricos como inspiração, mas ele é uma ficção. E aí eu tomei a liberdade de chamar mesmo Lady Lorde e usar o primeiro nome, porque esteticamente é mais bonito. Mas, né, é importante a gente saber essas coisas, porque uma vez que eu tenho a informação correta, eu consigo fazer eu consigo decidir, né? E aí eu acho que isso é bacana, né? Então é isso, gente. Essas são as fontes que eu utilizo. E o resto é mesmo ali na minha relação mesmo com o próprio enredo. Pronto, agora eu quero ver o que a Lígia vai dizer, onde é que ela busca, Eu também que ela quero, busca as porque o informações para o livro dela. Primeiro, eu acho até legal vocês trouxeram, né, pro debate a questão da gente escrever no Brasil, né, sobre histórias no Brasil, né, e até então eu tinha escrito livros só no Brasil, todos os meus livros e contos se passavam no Brasil. Ano passado, que a Livraria da Fera, que é um romance que está na Amazon, se passava em Paris, se passou em Paris, mas a personagem era brasileira. Eu até então não conseguia escrever totalmente estrangeiro, assim. Mas até que eu tive um sonho, uma noite que, na verdade, eu praticamente não dormi, fiquei meio assim na zoeira e veio a história inteirinha medieval na minha cabeça. Falei, dane-se, eu vou escrever. Gosto de ler e vou escrever, né? Então, passei a tentar me aventurar em outros territórios, né? E aí as minhas pesquisas sobre para poder escrever meu livro, lendo muito do gênero, né? Que eu acho que ajuda a gente a fazer uma imersão, né? E também lendo romance histórico do mesmo período, né? Porque ajuda a gente a trazer, né, essa coisa dos costumes, né, para o livro, né? Fatos importantes. E aí eu comecei a ler a Philippa Gregory. É uma escritora inglesa maravilhosa, gente. E aí os livros dela, a coleção dos livros dela, são protagonistas mulheres reais da época lá de 1400, sabe? O livro tem um que... Eu vou até mostrar aqui para vocês. Ele começa em 1430. Então... Opa. Não é esse. Esse aqui. 1430 e a protagonista é uma mulher que existiu. E a Jacquetta, eu acho que é assim que fala, de Luxemburgo, era uma duquesa. Então, ela traz toda a corte inglesa da época, toda a história dessa mulher e todos os costumes da época, tudo. É maravilhoso, assim. E até fizeram séries de alguns dos livros dela. Tem a Rainha Branca, a Princesa Branca, a Princesa Espanhola, são maravilhosas. Eu assisti todas, para entrar também, fazer uma imersão. São lindos, não são? Gente, eu sou apaixonada. Também. Porque focaram mesmo nas personagens femininas. Femininas, isso que eu achei mais bonito. São chamadas a atenção, mas neste caso não. Sempre são as masculinas, né? Sempre são. E ela fortes e que iam à luta. Muito bom, muito bom. Maravilhosa. Sou muito fã dela, muito. E também fiz pesquisa, né, em sites e trabalhos acadêmicos também. Às vezes acabava caindo numa coisa em inglês mesmo, né? Ou a gente fica lá quebrando a cabeça com inglês mais ou menos, ou a gente pega um tradutor, pede ajuda para alguém. Mas eu busquei muito trabalho acadêmico também para me ajudar. E basicamente isso que eu fiz para poder
me aventurar nesse tema do romance medieval. Muito legal. Eu, eu utilizei mesmo, no meu caso, muitos livros de história, e principalmente Casa Grande Senzala, que é um verdadeiro tratado antropológico, não é? Então é Sim. bem detalhista. Aí eu tirei algumas coisas, mas a história é uma história romântica. Você já Uma leu história Ana maravilhosa. Miranda? Tem um livro da Ana Miranda, ai, gente, eu não vou conseguir lembrar o nome, o título do livro, mas é em Pernambuco, e a história do José de Alencar. Gente, vocês duas que, né, da coisa do regionalismo, assim, ai, vocês iam amar. Depois eu procuro o nome para poder mandar para vocês, que é maravilhoso esse Uhum. livro. Suzana, continua aí com as perguntas, que a gente Vamos tem lá, que então. tirar o máximo de informação dessas meninas hoje. Verdade. Então, e qual foi a parte mais complicada da pesquisa e da escrita do romance? Qual foi a parte complicada da pesquisa e a parte complicada da escrita em si? Bora, Lígia. A gente Olha, vai parte trocando, vai complicada. alternando. Essa coisa da pesquisa, né, da fidedignidade mesmo né, do período histórico, para mim, foi custoso, né? Pediu muita pesquisa, né? E eu estava muito assim, empolgada de trazer a história real para pro romance, né? Então foi a parte mais difícil, fazer todo esse trabalho de pesquisa, assim, né? De busca na internet e quanto tempo que leva de Londres até quase lá na fronteira com a Escócia a cavalo. Essas loucuras, assim, né? E então é uma coisa difícil, né? E não dá para ficar chutando muito também, né? Então a gente tem que ter um norteamento, a gente fica ali, às vezes trava a escrita. Às vezes eu tô ali no meio do capítulo e eu cismo que eu falei assim, eles estão comendo peixe. Não, peraí, não, eles não estão comendo Não, mas peixe. tem que saber Mas o se que eles estão peixe, se comendo? tinha Peraí. peixe naquele lugar, naquela época, Não, não é? peraí. Qual era o peixe? Né? Esses negocinhos assim que vai pegando a gente, vai dando uma Pronto, no meu angústia livro aí. mesmo eu ia colocar que a protagonista estava ouvindo um canto de um determinado passarinho. Mas eu pensei, e será que tinha passarinho? Esse passarinho, será que existia naquela época, naquele lugar? Então, eu não coloquei o nome do passarinho. É muito tenso essa parte, É. é que Pequenos eu detalhes. pequenos Porque a detalhes. gente tem que Detalhes tomar que às cuidado para vezes podem. não escorregar nesses Pois, detalhes. Não fazer feio, assim, né? Não ficar esquisito, né? E o seu, Aí Ari? Porque torna o texto mais, o enredo mais verossímil, né? Porque também se a gente coloca uma coisa muito distante, né? Não é muito interessante, né? Tem leitor que passa por cima, mas tem leitor que fica, opa, né? Que a gente às vezes subestima o leitor, né? Opa, mas e tinha isso daqui, né? Então, minha filha. Eu acho, no meu caso, uma das coisas mais difíceis, né? Além disso, da própria, de repente você está escrevendo e você, nossa, por exemplo, né? Tem uma cena que o casal escreve as iniciais do nome deles numa árvore, no tronco de uma árvore. E eu queria dizer o nome dessa árvore. E eu fiquei, meu Deus, que árvore brasileira, né? Aí eu fui atrás de um nome de uma árvore. Era o Oiti. Então, eles escreveram, era a Oiti que tinha no jardim e tal, né? A andorinha tá bebericando uma água que tá numa folha.
Aí eu disse, mas será que nessa época do ano era possível chover aqui no Ceará, né? Porque como tem essa coisa do clima, né? Às vezes eu fico, então, Também. e outra coisa, né? Uma das minhas leitoras betas, ela disse assim, né? Que foi as pessoas que leram a primeira versão, né? Elas disseram assim, Ariana, eu não tô me situando muito em que época do ano começa isso daqui, em que época, assim, é no início do ano, é no meio. E aí ela disse assim, eu acho que você pode usar o clima para que as pessoas percebam se estava chovendo muito, se estava seco, se estava, né? E aí eu fui atrás, aí em um trechinho você diz, não era muito comum que chovesse nessa época, mas aquele dia era um dia normal, né? Era um dia atípico. Aí você já fica, ó, então essa época aqui não chovia muito. Então, sei lá, deve ser ali março, abril, né? Você não diz, mas diz ao mesmo tempo, né? Então, essas coisas, às vezes você chega e aí você vai procurar, você vai parar a escrita para procurar, ou então você coloca ali, né? Pensar sobre o clima. Aí passa adiante. Continua escrevendo para não perder o feeling, né? Vai escrevendo, escrevendo. Então, essas coisas realmente elas são meio chatinhas. Outra coisa que para mim era muito difícil, gente, esse conflito entre. E aí eu sempre falava para a minha professora de escrita, esse conflito entre a Ariana historiadora e a Ariana ficcionista, gente, porque é louco. Tinha hora que eu ficava assim, não, gente, isso daqui. E quando um dos meus professores do mestrado, né, na época da campanha, dizia assim, pedia para comprar o meu livro, eu pronto, meu Deus do céu, meu Deus, o professor do mestrado. Ele vai achar um bocado de furo. Tá, isso aqui, né? E eu acho engraçado que eu sempre dizia assim, ai, que bom e tal, que bom, vai ser um prazer, né, te ter como leitor e tal. Aí eu sempre brincava. Todas as lives que eu fazia, eu sempre dizia que o meu livro era ficção, era fictício, que eu tinha feito alguns. Gente, é porque eu faço uns deslocamentos históricos, que num trabalho histórico isso é impensável. E eu faço, né? Um movimento literário que surgiu no ano tal, eu trago para esse ano porque eu quero usar, né? Então, isso que eu faço é inconcebível num trabalho, num historiográfico, né? E aí eu sempre ficava em crise. Hoje eu já sou mais ok, já entendo que eu gosto de escrever ficção mesmo. Eu adoro mexer com a história, mas eu sou ficcionista, né? E tá tudo bem, não tem problema nenhum, eu tenho essa liberdade. Mas, gente, na escrita da primeira versão, eu ficava louca com isso, né? E aí eu acho que o outro. Não, vai, termina. E aí eu acho que a outra problemática, e eu acho que isso é para qualquer autor que gosta de trazer algumas coisas históricas para o livro, é assim, porque por mais que você faça uma pesquisa, ela não pode estar dada ali na escrita do teu livro, porque assim, às vezes a gente fica parecendo, eu já li livros que trazem essa coisa da história e parece um retalho no enredo, tipo, sim. ele não costura no enredo, e aí fica assim, parece que o autor quis mostrar todo o conhecimento dele naquele assunto ali, naquele aula, né? Sim. E aí fica assim uma coisa tão maçante, Fica artificial, né? também. Fica. E assim, uma coisa que eu aprendi foi numa live que eu assisti de um cara que escreve romance histórico. Eu fiz essa pergunta para ele e ele disse assim, não, você tem que ter esse cuidado, porque o leitor, você se apropria da sua pesquisa, mas você precisa trabalhar essa pesquisa de uma forma leve no teu enredo, porque se tu coloca lá um monte de fatos, tu quer mostrar toda a tua pesquisa ali, não fica legal. E isso é um grande desafio. É um grande, porque você vai lendo um monte de coisa, lendo, pesquisando, né? E aí é um desafio você costurar isso no teu enredo, sem parecer maçante, sem parecer que tu tá querendo mostrar pro leitor que tu sabe tudo daquele assunto. Tudo daquela louça que tá sendo exposta no jantar. Tu sabe de tudo, tu sabe o material que foi feito, tu sabe a pintura com que ela foi, né? Então, isso é um desafio muito grande. E ficar satisfeito com o que você colocou, porque às vezes a gente quer colocar mais, porque a gente pesquisou, a gente sabe.
mas não cabe, não é para esse momento, não, né? E você tem que ir ponderando essas coisas. Então, eu acho que é um grande desafio para quem mexe, né, com essa parte histórica, a gente faz essas pesquisas. A gente tem que ter cuidado, porque senão o livro fica bem maçante, não fica legal. É contextualizar, né? Não é encher de informação, né? É diferente. Não é uma enciclopédia, não é. Não. É ficção, é você só pincelar, né? Você trazer a verossimilhança para o seu texto, não é? Não E de acordo com a você necessidade da história, né? não Colocar coisas que não cortar são também o necessárias. fluxo, né? O fluxo da leitura do leitor. E assim, uma coisa que é muito importante, isso aí é de escrita mesmo, é que quando você vai escrever, é melhor que você mostre do que você diga, né? Você não vai, é melhor que você mostre através de um personagem, através de um diálogo, do que você dizer. Então, por exemplo, em um determinado período existiam muitos bebuns na cidade, vagabundos, né? Que a gente vadios, né? Na cidade. E aí, então, eu estou, por exemplo, numa quermesse, e aí, enquanto a freira está falando, um bebum, sei lá, cai lá do outro lado e em cima da banquinha de suco de tamarindo, né? E aí, você já mostrou que existia esse personagem, né? Que existia esse indivíduo aí naquela sociedade, né? O bebum que ia lá e, né, e se atrapalhava todo e chamava atenção. Sem dizer que naquela época tinha muitos bebuns, muitos vadios, né? Então, isso é uma técnica que a gente precisa aprender a usar a nosso favor, porque tá lá, o personagem tá lá, a informação tá lá, mas tu disse de uma forma literária, né? Então, essas coisas vão ajudando. São simples, não? Olha, quem está acompanhando a live aqui com a gente está vendo, e depois quem vai assistir gravada lá no Instagram da Suzana, os Rabiscos das Geadas, vai ver o quanto essas duas mulheres aqui estão trazendo de informação para a gente. Quanto elas sabem, e vejam quantos detalhes, quantos obstáculos, quanta coisa tem que prestar atenção, tem que se ligar para escrever um romance, e de época é ainda tem mais detalhes, tem mais preocupações, você tem que ser mais fidedigno, sendo de época, sendo histórico, sendo medieval. E isso aí realmente é muito trabalhoso. Vocês duas estão de parabéns. Verdade. Suzana, como é que está o tempo aí? Olha, eu vivo sem relógio, sem calendário. Olha, eu não sei, porque aqui não aparece o tempo, para dizer a verdade. E eu não sei. Então, dá tempo ainda de mais alguma pergunta aí para as duas. Vamos aproveitar. Pelo que eu percebi, deve aparecer algo a dizer alguma coisa, e até agora ainda não apareceu, portanto estamos bem. Eu acho que não tem mais limite de tempo, não. Eu acho que passa de 1 hora tranquilo, assim. Não tem boa. mais. Olha, mas se deixarem a gente vara a noite aqui. Porque conversa boa e informação nunca é demais. Então, que livros serviram de referência para a construção da vossa história? A nível de linguagem? Isso praticamente elas já falaram, né? Já responderam. Né? E a outra que era até que ponto o autor tem de ser fiel ao período da história, ao fato histórico em si, mas também já falaram. Sim. E essa outra aqui? Então vamos então. Têm a percepção de quem é o vosso público leitor de romances, no vosso caso, de romance medieval e de romance de época? Qual é o público leitor? Romance agora medieval, gente. É sempre mulher, assim, né? É escrito por mulheres para mulheres, né? Porque tem muita da carga dos nossos anseios, né? Dos nossos desejos, né? Das nossas fantasias, né? Então, Agora eu quero deixar aqui uma provocação para os homens, viu? Que se tem aqui algum homem assistindo. Meu povo, se vocês soubessem
como vocês fariam sucesso com as mulheres lendo os romances de época, sim. lendo romance medieval. Porque Como lá eles iam eu tenho uma aprender, amiga, né? Isso. eu tenho uma amiga que ela dizia assim, Ari, mas depois de ler a coleção da Julia Quinn, né, dos Bridgerton, ela dizia assim, mas mulher, como é que pode um homem fazer aquilo? Eu disse, mulher, porque foi escrito por uma mulher. Foi escrito por uma mulher. Então, vocês, homens, leiam de cabo a rabo esses livros, esses romances, vocês vão fazer um sucesso medonho. Porque tá lá, o manual tá lá, o manual é esse. Né? Então, eu sempre brinco, esses homens estão perdendo muito tempo, meu povo. Tem que se conectar aí com os anseios femininos, né? Mas normalmente, gente, o romance de época, normalmente quem lê mais é mulher mesmo, né? Uhum. É uma jovem adulta, né? Gente, pelo amor de Deus, os que são mais quentes depois dos 18 anos, né? Ninguém quer problema, não. É depois dos 18 anos. Mas eu Porque acho tem até uns mais quentes, né? que a Tem uns faixa mais etária até vai altos. mais além, assim. Eu conheço Não, mulher de mas se bem 60 que anos meu, que olha, o meu ama o meu romance é de época. comportado, o meu até dá para um adolescentezinho ler. O meu é mais light, Gente, não tem, pelo amor de O Deus, meu não, umas o meu tem cenas cenas pesadas. O meu não é assim também uma coisa, né? Mas assim, não sei não. Acho melhor não, viu? Mas normalmente é esse público, né? Mulheres adultas, né? Então, eu acho que é por aí. Talvez do medieval aí, da colega também seja, né? Normalmente Sim, são mulheres. sim, sim. Eu temos Então, aqui meninas, uma olha, pergunta extra. Temos aqui sim, uma sim. pergunta extra colocada pelo Henrique Queiroz. Ele pergunta para vocês: quando há um bloqueio criativo, o que fazer para superar e continuar a escrita? Tu pode repetir? Eu Claro. não entendi. Quando vocês têm um bloqueio criativo, o que é que fazem para superar e continuarem a escrever? Gente, Vai, assim, Ari. eu aprendi que escrever a gente não pode só esperar aí a inspiração, né? A gente tem que é uma rotina, né? Uma rotina. Tem uma frase do Pablo Picasso que eu gosto muito, que ele diz assim: a inspiração ela tem que te encontrar trabalhando. Né? Então, assim, se a gente. E antes, eu digo porque essa foi uma das desconstruções, né? Que aconteceu em mim. Eu achava que eu só era para me sentar para escrever quando eu estivesse inspirada. Mas eu percebi que não. Que se eu tinha uma meta de escrita semanal, que estava dentro das minhas possibilidades, eu ia me sentar e eu ia escrever. Nem que no outro dia, nem que eu lesse depois, eu disse assim, meu Deus, que merda é esse texto aqui que eu escrevi. Mas uma coisa que eu aprendi é que o texto escrito, mesmo que esteja ruim, é sempre melhor do que um texto não escrito que está só na minha cabeça. Porque o ruim a gente melhora, mas o que não tem nada a gente não melhora, não tem o que melhorar. Né? Então, o texto escrito, mesmo que seja ruim, ele sempre pode ser melhorado. Então, se naquele dia eu não estou inspirada, eu vou sentar para escrever mesmo assim, porque é uma rotina, é um compromisso que eu fiz, é importante para mim, é importante primeiramente para mim. Então, assim, às vezes você não está bem para escrever. No caso, quando você está num projeto de escrita de um romance, é um compromisso que você tem, então você vai sentar para escrever mesmo que não esteja bem. Ou então, não estou bem hoje, mas eu tenho uma meta semanal, pode ser que amanhã eu consiga, mesmo assim, eu tenho tempo para cumprir a minha meta semanal. Então, assim, eu desconstruí bastante, gente, essa coisa da inspiração, sabe? Eu desconstruí bastante isso daí. Porque se a gente for esperar, eu tenho uma vida extremamente corrida, né? Eu trabalho 44 horas semanais, eu tenho uma bebê, eu tenho vida social, eu tenho marido, eu tenho casa, eu tenho muitas demandas. Se eu for esperar a minha inspiração chegar, meu povo, não dá, porque não tem tempo, entendeu? E às vezes, quando ela vem, eu não posso me sentar para escrever, porque eu tenho outras coisas, entendeu?
Então, eu desconstruí bastante. Eu acho que quando você quer se tornar, né, um escritor profissional, é bom que você tenha em mente que é um compromisso com você mesmo e que você tem que começar a encarar aquilo de forma profissional. Porque eu não vou para o meu trabalho só quando eu estou afim. Não vou, né? Então, assim, se você quer escrever só por hobby, só alguns textos na internet, ok, eu acho que funciona você esperar pela inspiração. Acontece muito, eu escrevo, por exemplo, crônica é uma coisa que eu só escrevo quando vem na mente, assim. Mas não é uma coisa que eu escrevo assim, me sento para escrever uma crônica. Não, é uma coisa que vem na minha mente. Então, se você quer se tornar um escritor profissional, você tem que começar a encarar aquilo como uma profissão. E quando a gente é profissional, a gente não faz só quando a gente está com vontade. Né? Então, eu acho que é isso. Eu desconstruí essa coisa mais da inspiração e tal. Não deixou de ser belo, não deixou de ser artístico, não deixou a beleza, né, da arte, da espontaneidade, isso não deixou de existir. Mas eu modifiquei algumas coisas para que eu pudesse construir textos melhores, para que eu conseguisse terminar o meu livro. Porque se eu fosse esperar a inspiração para terminar o meu livro, talvez ele não tivesse sido escrito. Porque Aí, Lígia, com você é assim também? É do mesmo jeito? Também Então, a rotina? O que me ajuda muito às vezes, fazer uma estrutura da história, assim, né? Fazer toda uma anotação do que tem que acontecer, né, na história, fazer uma descrição dos personagens, para que quando eu sente na frente do computador, eu tenha um norteamento, né? Não fique também assim à deriva, né? E vai ter dias que a coisa da inspiração, até às vezes, de não ter muitas palavras bonitas, umas frases bonitas não saem, né? Mas às vezes sai um capítulo cru, que depois eu vou preencher aquelas lacunas com sentimentos, com as frases bonitas que vão dar, né, o clima melhor para a história, né? E às vezes eu vou sentar só, às vezes não vai sair no computador, vai sair no caderno. Sai escrevendo. Engraçado que às vezes parece que é só no caderno que sai. Aí eu saio escrevendo no caderno, aí sai alguma coisa, né? E quando eu sento para passar para o computador, já é como se fosse até uma revisão, né? Já dá uma apurada no texto, né? E às vezes, para mim também é legal pegar pelo menos assim um livro, um dos livros, né? Então estou escrevendo romance medieval, pega um romance medieval para ler. Né, quando tá muito aflitivo aqui a cabeça, né? E aí parece que chama a gente pra história, né? Ou então vai assistir um filme, não é? Um filme que tem a ver. A gente coloca a gente dentro, né? Entra no do clima. Isso. Aí dá uma chamada, né? E é legal. Isso aí que a Aline falou sobre o planejamento, gente. Planejar é fundamental, Você saber, você ter aquela escaleta ali, você saber o que cada capítulo vai ter, isso te ajuda demais. Uma coisa que me ajudava muito quando eu não podia sentar, eu estava sempre pensando sobre a minha história. Então, eu só tinha uma hora para escrever do meu dia. Então, eu ficava pensando sobre a história e quando eu me sentava para escrever, eu já sabia mais ou menos o que eu ia escrever. Então, eu já sabia que naquele capítulo tinha que acontecer tal coisa. Então, eu sentava, escrevia. Se não tivesse bom, eu melhorava depois. Mas estar sempre pensando... Porque o escrever também tem muito a ver com você estar conectado com a sua história. Mesmo quando você não está escrevendo, você está pensando sobre ela. Eu vou dar um exemplo. Eu assisto aquela série Peaky Blinders. E aí, uma gangue, né? Uma gangue e tal, eles são ciganos, né? E aí eles têm sangue cigano e tal. E o meu atual livro, o que eu estou escrevendo agora, ele tem a coisa do cigano. E eu já peguei várias referências. E, tipo, não são brasileiros, não são mais... Eu já peguei várias inspirações. Então, isso daí de assistir... A arte, gente, ela alimenta a arte. Então, você vai se alimentando dessas outras coisas, né? Você lê livros do seu gênero, você está constantemente conectado com a sua história. Isso ajuda demais. Porque se tu só lembra dela quando tu vai sentar para escrever, aí é difícil. Pra mim acontece uma coisa estranha também. Às vezes, quando eu tô travada, eu vou tomar banho, gente. Começo. Aí, preciso um papel, uma caneta o dentro contato do com a chuveiro. água. É porque você tem
uma aura que em contato com a água, aí desabrocha. Alguma coisa assim. Gostei disso. Nossa, é até bonito. Gostei. Né? Porque, gente, é um efeito imediato, impressionante. É. A Lígia Suzana, tem Maria. mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta aí? O pessoal deixou? Tem como você Que eu ver? tenha reparado, não. Deixa eu ver. Desligue. Pronto, então. Parece que travou. Não. Pronto, então a gente vê aqui as considerações finais, não é? Da Ari e da Lígia, para a gente Vocês poder. querem me mostrar o livro de vocês também? Fiquei curiosa para ver. O livro da Rosângela que ela falou, o livro da Ari. Olha, o meu livro. Rosângela, tua capa tá linda. Tá linda. Tua capa tá Obrigada, eu linda. divulguei Olha, ela essa semana. O Sérgio Ricardo é um deus. É um deus. Como ele capta a alma do livro só com. Ai, meu Deus. Quando ele fez a minha, eu fiquei encantada, porque eu disse: não é possível que a pessoa tenha lido só um briefing e tenha captado a alma do meu livro. Ele é incrível. Tua capa tá incrível. Parabéns, Obrigada, parabéns. Obrigada. Aí agora eu não tenho ele aqui para mostrar porque ele ainda está em fase de construção, não é? Aí a gente já tem a capa e dia 15 a gente abre para pré-venda. Vai ser na Catarse? Sim, vai ser pelo Catarse. Aí muita gente vai perguntar, mas por que pelo Catarse? Eu acho que a Ari já passou por essa experiência, porque o livro dela, é até bom a gente falar nisso, o livro dela foi publicado, passou por esse processo, não é? De pré-venda e tudo, por 60 dias lá no Catarse. Então, esse projeto em si, não é vender em si, e sim de conectar as pessoas. De conectar as pessoas e de você adquirir leitores. Então, é isso que o Catarse faz acontecer. Então, ele te impulsiona, faz você sair da inércia e você correr, você está fazendo contatos, conversando, você está se mostrando. Um exemplo é essa live que a gente está fazendo. É a primeira live que eu e a Suzana estamos fazendo em collab e espero que venham outras. E é muito bacana. Então, tudo isso faz parte. A gente está no mundo e numa área, né, essa área literária, e a gente tem que estar se conectando com as pessoas, a gente tem que estar o tempo todo, saber o que está sendo produzido, porque o escritor é leitor. Antes dele ser escritor, ele é um leitor. E é fundamental, e é justamente a leitura que vai alimentando a nossa imaginação, a nossa criatividade, a leitura e a experiência de vida também. E experiência de vida eu tenho um pouquinho, mais do que vocês. Pelo menos de idade. Então, é isso. Para a gente conseguir um lugarzinho nesse meio tão concorrido, que é a literatura nacional, a gente tem que realmente meter as caras, superar toda essa dificuldade e ir em frente mesmo. É por isso que eu vou enfrentar o Catarse. Rosângela, eu assim, nos finalmente assim da minha campanha, gente, você não tem noção de quantos escritores divulgaram a minha campanha e nós nunca
assim, nunca tivemos nenhuma proximidade, é só de a gente começar a seguir um ao outro e eles começaram a divulgar a minha campanha. Muita gente maravilhosa eu conheci através da campanha de financiamento coletivo. É um trabalho, assim, mesmo quase braçal, assim, no muito financiamento cansativo. coletivo. É difícil, não é fácil, Uhum. não é fácil, mas é muito possível e é uma coisa também que eu falo, né? Financiamento coletivo é sobre conectar pessoas mesmo, Uhum. né? Não é só sobre conectar, sobre mostrar um projeto, é sobre conectar pessoas que vão te ajudar a realizar um sonho, né? Então, por isso que quando surge financiamento coletivo de outros escritores que são alunas da minha professora, ou eu faço questão de apoiar, não só porque me apoiaram, mas porque eu sei o quanto isso é importante, entendeu? Essas publicações independentes, elas são muito importantes, porque, na verdade, é uma forma de burlar o sistema mesmo das grandes editoras. Porque eu não vou ser publicada por uma grande editora agora, entendeu? Eu tenho consciência disso. Porque as grandes editoras estão em busca de outras coisas, e isso é um assunto extremamente complexo sobre o mercado editorial, que eu acho que dá uma Que live vai inteira. vai ficar para outra live. Dá uma live inteira. Então, financiamento coletivo é uma dessas estratégias para tentar burlar mesmo esse sistema que é cruel, né, do mercado editorial. Então, assim, parabéns, Rosângela, pela coragem, porque é um ato de coragem mesmo. E vai dar tudo Estou seguindo o seu exemplo. Estou na sua cola. Por acaso, é uma coisa que eu gostava de experimentar, mas que infelizmente não tenho essa Em possibilidade. Portugal não é tem que condição. não é que dê para eu fazer, mas depois tenho um problema, que eu moro aqui em Portugal e 90% do meu público leitor é brasileiro. Sim. Ou seja, depois como é que eu ia mandar os livros? Não dava, fica impraticável. E-book. Ah, Só sim, Só para e-book? Mas para fazer Catarse e-book, só para não sei e-book? não sei se Mas e-book Não. é bem diferente o Mas é uma processo, né? possibilidade, mas é uma Sim. possibilidade. acho que a parte bonita do financiamento coletivo é também aqueles brindes, aqueles miminhos que se dá. Com o e-book não dá para montar nada disso, é um bocado difícil. É verdade. Sim. Então, O meu verdade. agora vai sair só em e-book primeiro. Aliás, todos os meus últimos foram só em e-book na Amazon. Mas já Infelizmente, a tem gente- data certa já para sair o seu? mas Acho que você é disse que novembro. tem Eu editora. recebi a capa hoje, gente. Eu recebi assim, tipo, Mostra. né, dá até para mostrar para vocês, deixa eu mostrar. Ainda não tá pronta, né? Mas é O aqui. sketch. Olha, não sei se dá pra ver. Ai, que linda! Linda. Linda. Tá bonita, né? Tô bem empolgada. E aí, assim, eu acho que é só em novembro que vai sair mesmo, mas a princípio é e-book. Não tô pensando ainda no físico, não. Fazer meu público, né? Vou fazer uma construção ainda Sim, né? Uma sim. série, Cada um né? tem uma estratégia. Né? E tem uma Sim, coisa sim. de um lugar do romance de época, né? Das leituras no Kindle, no Unlimited, que dá um Isso. certo, né? Um certo lugar. Então, vou tentando por aí, por enquanto. E hoje, Com as rasteiras da e hoje em dia já tá tão popularizada essa coisa do Kindle e tal, então né, não é tanto assim como antigamente, né? Antigamente era um problema, né? Até as pessoas. Hoje em dia e-book é essencial, Hoje em né? dia, Você lançou um livro, tem que tem que sair em ter. e-book, Tem tem que que ter ter, em e-book tem que ter. também. Sim. Uhum. O acesso é muito fácil, né? É um acesso fácil. Então, Gente, vale a olha, essa pena. conversa está muito gostosa, mas realmente eu estou perdida com o horário. Eu acho que meu marido está me esperando lá fora do quarto. 9h20. Aqui é 1h20. 9h20, meninas, 1h20 de live. E o Instagram colaborou e não derrubou a gente. Pois é, olha que Boa. ótimo. Gente, pode dar umas palavrinhas finais aqui? Pronto, agora a hora das considerações finais. Gente, primeiramente, se o pessoal que está assistindo,
se vocês se interessaram, né, por ler o meu livro, né, um romance de época ambientado no Ceará. Se passa numa cidade fictícia chamada Assunção, que é inspirada. Só um minuto que meu cachorro tá chorando. Ai, tadinho. Tá preso dentro do quarto. Então, é uma cidade, Assunção, que é inspirada em Fortaleza do final da segunda metade do século XIX, certo? É a história da Amália Cabral, que é uma viúva, fica viúva precocemente, e ela faz uma promessa no leito de morte do marido, né? Uma promessa mais para ela do que para ele, de que nunca mais vai voltar a amar. E aí ela se vê num conflito, né? Porque chega na cidade de Assunção um cavalheiro, um lorde vindo de São Paulo, e aí que vai, né, mexer com essa promessa. E aí, será que ela vai, né, quebrar a promessa, né, passar por cima dela e ficar com o Lorde Martim? Ou será que ela vai, né, levar mesmo a promessa a sério, porque era o grande amor da vida dela, era um amor perfeito, eles eram primos, cresceram juntos, né? Então ela nunca se viu apaixonada por outra pessoa, então ela tem uma ligação muito forte com o falecido marido, né? Então será, né, que a Amália vai ficar com o Lorde Martinho? Será já tô torcendo que por ela ela. vai assistir Eu já tô aí torcendo. grande amor, né? Então, se você ficou interessado, eu ainda não enviei para a gráfica, então se você quiser adquirir, fala comigo no meu direct, tá certo? Que dá tudo certo, tá bom? As minhas últimas palavras, gente, é assim, e aí agora eu vou puxar aqui pro meu lado e para da Rosângela, né? Leiam, aí para todo mundo aqui, primeiro, leiam mais mulheres, leiam mulheres, né? Porque por mais que os homens sejam os que vendem mais, não significa que nós não estamos escrevendo, né? Não significa apenas que as editoras elas estão preocupadas com o que elas vão vender, né? Se elas vão vender. E a verdade é que há uma ilusão, né? Há uma mentira aí deslavada de que mulher só escreve para mulher e homem escreve para todo mundo. Então, eu vou publicar quem escreve para todo mundo. Sim. E isso não é verdade, né? Então, leiam mais mulheres, valorizem a literatura nacional. Outra coisa, tentem sair da zona de conforto de só ler ali aquele eixo, né? Rio de Janeiro, São Paulo, gente. A literatura brasileira não é só Rio de Janeiro e São Paulo. Com todo respeito aos autores e autoras que moram no Rio de Janeiro e São Paulo, mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente fica só naquilo ali. E, gente, a nossa literatura ela é extremamente rica, né? O nosso Nordeste, o nosso Norte tem escritores e escritoras maravilhosas, o nosso Sul tem escritores e escritoras maravilhosos. Então, vamos sair, né? Eu sempre digo que o leitor, ele tem um poder muito grande. Porque uma vez que eu começo a procurar outros tipos de leituras, quando eu começo a procurar mais mulheres, quando eu começo a ler autores negros, quando eu começo a ler mulheres negras, as editoras vão começar a perceber que a galera está procurando outras coisas, que elas há um anseio por outras coisas, e não somente aquele bolo já preferido que a gente já está ultrapassado ali, né? Então, leiam mais mulheres, leiam pessoas, autores e autoras de outros lugares do Brasil também, né? Adquiram livros de editoras independentes, né? Não somente das grandes editoras. Eu sei que cada um faz o que quer com o seu dinheiro, mas às vezes um e-book que você compra de um escritor independente faz muita diferença para aquele escritor, porque na verdade, gente, às vezes o que a gente ganha nem cobre os custos do livro. É só porque a gente quer mais ser por conhecido. satisfação, não é? E porque a gente quer se inserir, a gente quer ser conhecido, né? Então, assim, esse é o meu recado aí, um pouco longo, mas eu tenho falado sobre isso constantemente, sobre esse mercado editorial, né? E tenho pedido que os leitores, né? Eu sou leitora também e eu tenho procurado ler mais mulheres. Ultimamente eu tenho lido praticamente só mulheres, né? Então, assim,
É isso, e muito obrigada pelo convite. Foi incrível essa live. Muito obrigada mesmo. E um beijo para vocês. E depois eu quero os títulos dos livros de vocês, né? Para poder procurar. Então, eu, né, faço as considerações, as Lígia. minhas, né? Aham. Então, vou fazer também uma sinopsezinha do meu romance, né? A Honra do Duque. Se passa em 1444. Tem uma família com 3 irmãs, que são as Donzelas de Wild Rose, né? Que é o nome da série, as Donzelas de Wild Rose. E elas estão com o pai falido e um barão que já perdeu quase tudo. E essa família tá a perigo, né? Assim, de perder o título, de perder tudo. E um duque, o Duque de Cumberland, lá no norte da Inglaterra, quase na divisa com a Escócia, ele precisa se casar com uma donzela para poder gerar um herdeiro. Ele já é viúvo, já é mais velho, até tá meio doente por causa de um problema na perna, mas ele manda o filho dele, que não é legítimo, ele não conseguiu ser legitimado, mesmo que a mãe dele tenha se casado com o pai, então tem uma questão aí que vai sendo revelada ao longo da história. E quando ele vai encontrar essa menina, essa noiva, tem toda uma série de requisitos que o pai cobra, e aí ele escolhe a Jane. E a Jane, eles vão se apaixonar, os dois. Já estou a ver. E aí ele tá carregando, além desse amor proibido, né, um outro segredo que a gente só vai descobrir, né, que o leitor só vai descobrir mais adiante, que é uma coisa que tá massacrando ele também. Então, ele se casa com a Jane em nome do pai, antes de levar ela para a fronteira com a Escócia para poder ser a esposa do pai. Então, é assim que começa esse livro. Gente, eu adorei esse gancho que a Ariana trouxe de ler mais mulheres, né? De ler mais autores nacionais, autoras nacionais em especial, né? E de sair do lugar comum, de procurar novas leituras, né? Achei isso maravilhoso e é isso mesmo, é um trabalho de formiguinha que a gente vai passar o resto da vida fazendo, né? Mas um leitor que a gente conquista já é assim, ó. Sim. Né? Então a gente não desiste, né? E aí essa live aqui hoje, gente, eu amei. Muito obrigada pelo convite, Suzana. Um prazer conhecer a Rosângela, um prazer conhecer a Ari. Prazer nosso. Vou querer ler coisas de vocês, os livros de vocês também. Adoro ler os contos da Suzana, estou sempre lendo. Obrigada. Adoro a escrita dela, então estou super feliz de entrar nesse grupo com vocês, assim, né? Dessa proximidade que a gente está tendo agora. Obrigada, viu, meninas? Foi maravilhoso. O prazer Ô, Lígia. foi inteiramente nosso e muito obrigado por terem aceito este convite. Foi uma live maravilhosa. Vocês trouxeram-nos imensa informação e ajudaram-nos também a perceber e a compreender melhor as diferenças entre estes subgéneros. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. E, olha, foi um grande prazer esse contato direto com vocês duas. E é aquilo que eu falei logo no início, se deixar, a gente vara a noite aqui. Porque um assunto vai puxando o outro e uma conversa gostosa, e daqui a pouco a gente vai lá na cozinha, pega um cafezinho. Um vinho! Um vinho, pronto, um vinho tá melhor ainda. Viu? Então, olha, muito sucesso para vocês duas. Quer dizer, para todos nós escritores, porque é uma batalha constante, como vocês falaram, é dia a dia, é esse trabalho de formiguinha. E o objetivo da live, eu acho que a gente cumpriu, que foi trazer esse tema, romance de época, romance histórico, romance medieval. Então, a gente
discutiu bastante isso, a gente passeou muito por esses subgêneros, então eu acho que foi maravilhoso, viu? Só tenho a agradecer e que surjam outras oportunidades, né? De a gente fazer com outros assuntos também. É mercado Verdade. editorial, a Área já falou. Né? Nebuloso, complicado. Sim, eu vou aproveitar, vou fazer o convite para vocês assistirem, acompanharem a minha live de lançamento, que vai ser no dia 15 de setembro, às 8 horas da noite, com a Vanessa Passos, como mediadora, que é realmente ela que está dando, né, toda essa orientação, esse suporte. A gente aprendeu muito, eu, a Ari, a Suzana também. Ela é fantástica. Então, Ela é então eu convido Não, nem há a vocês. palavras. Então, convido vocês a assistirem, a acompanharem no dia 15 de setembro. Aí, no dia 15, eu falo do meu livro. Aí eu conto a história. Ai, eu estou Tô linda. Vocês curiosa. não imaginam. É uma história maravilhosa. A Suzana foi minha leitora beta. É muito boa. Ai, mulher. Então tá, gente, olha, muito obrigada. Beijo imenso para Beijo. vocês. Muito Boa obrigada. noite. Beijo. Boa noite para noite. todos. Boa noite. Tchau, Vou tchau. desligar aqui. Tchau, então. tchau. Tchau. Tá bom.